Olá! Gostaria de aumentar seu portfólio de intervenções ambulatoriais e se tornar um profissional diferenciado? Que tal ampliar o seu conhecimento sobre intervenções a nível do joelho e levar o seu consultório ao próximo nível? Vou te dar a chave para alavancar seu consultório privado ou tirar o máximo proveito do seu alto volume de convênios. Primeiro eu vou te contar uma breve história, como tudo começou. Eu buscava algo diferente, algo a mais para oferecer aos meus pacientes. Só que eu não queria qualquer tratamento, porque como cirurgião e como alguém que gosta de estudar e saber os porquês e, acima de tudo, ético, eu duvidava da eficácia da medicina regenerativa e integrativa. Então eu resolvi estudar a fundo as principais propostas alternativas e ver se havia ou não base científica que desse respaldo a esse tipo de tratamento. Fiz cursos, frequentei congressos e dezenas de artigos científicos. E aí então, ainda não totalmente convencido, comecei a colocar em prática, ganhando mão, experiência e somando as minhas conclusões próprias a tudo aquilo que eu vinha aprendendo. Cada dia mais me interesso pelo assunto e me convenço de que estou seguindo no caminho certo. Eu decidi dividir com você tudo o que eu aprendi e continuarei aprendendo, porque como abri portas na área acadêmica, no meu doutorado e pós-doutorado, eu achei essa uma excelente oportunidade de iniciar uma carreira como professor. Fazia valer a pena todo esforço para chegar até aqui. Eu tinha um alto volume de pacientes de convênio, muito trabalho e pouco retorno financeiro. Muitos pacientes depositavam em mim uma alta expectativa, mas às vezes se decepcionavam porque eu tinha muito pouco a oferecer quando a patologia não era de indicação cirúrgica. Ao invés de largar tudo e arriscar viver de consultório privado, decidi tirar o máximo do que ter um alto volume de convênios pode oferecer. Uma vez um colega meu me disse: o paciente de convênio é um cheque em branco que você pode preencher. Então todos nós sabemos que o procedimento é onde está a remuneração na medicina. Então eu resolvi estudar todas as medidas alternativas à cirurgia, aumentando o meu portfólio de tratamentos de intervenção ambulatorial, aumentando o meu retorno financeiro e a minha capacidade de tratar patologias não cirúrgicas. Comecei a introduzir as intervenções no meu consultório para valer há cerca de 2 anos. Tive bastante relutância em introduzir a ultrassonografia na minha prática clínica. Hoje faço dezenas de intervenções toda semana. Além de melhorar o meu retorno financeiro, ganhei ainda mais credibilidade com meus pacientes, me tornei mais resolutivo e aumentei ainda mais o meu volume cirúrgico. Os pacientes percebem que quando eu indico uma cirurgia é porque realmente ela é a única ou pelo menos a melhor opção. Então quem sou eu? Sou médico, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, quase 20 anos de formado. Tenho mais de 20 artigos científicos publicados. Me especializei em cirurgia do joelho no INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e sou staff do grupo de cirurgia de joelho deste hospital até a presente data. Fiz fellowship em Lyon, Estados Unidos, Portugal, para tentar descobrir os truques dos principais cirurgiões do mundo, para tentar descobrir o que fazia deles profissionais tão diferenciados. Só que mesmo dominando todas as técnicas e me considerando um excelente cirurgião, me deparei com algumas frustrações. A baixa remuneração, mais uma vez, que a maioria dos pacientes no consultório, mesmo do especialista, ou não tem indicação cirúrgica ou não quer operar. Então vou te apresentar 3 casos clínicos rapidamente, reais, para você ver como o conhecimento de terapias injetáveis e procedimentos guiados por ultrassom pode aumentar o seu poder de resolução e seu retorno financeiro ambulatorial e também hospitalar. No primeiro caso, temos um paciente de 68 anos de idade, dor, limitação funcional em ambos os joelhos. Fazia fisioterapia há anos, já tinha usado todos os tipos de controprotetores que você puder imaginar. Pela radiografia, tinha uma osteoartrite grau 4 e uma deformidade em varo bilateral. A indicação óbvia seria a mais precisa, uma artroplastia total de joelho, mas o paciente não queria, em hipótese alguma, operar. Minha primeira opção foi uma biosuplementação de alto peso molecular, reticulado, que proporcionou uma melhora para o paciente de apenas 2 meses. Minha segunda opção foi infiltrar uma medicação, um anti-hemotóxico, anestésico e corticóide.
proporcionou uma melhora por mais de 2 meses. Qual seria a próxima opção? Não fazer nada? Falar para o paciente, quando você quiser operar, volte e me procure. Fazer uma nova viscosuplementação? Eu indiquei para ele uma neurólise química dos nervos geniculares no meu consultório, mais uma proloterapia bilateral. Já se passaram 6 meses, o paciente passou de um nível de dor 8 para 3 no joelho esquerdo e 4 no joelho direito, e se mantém assim nos últimos 6 meses. No segundo caso, um paciente de 40 anos de idade, que eu mesmo havia operado uns 5, 6 anos atrás, uma reconstrução do LCA com uma meniscectomia medial, que rompeu novamente esse ligamento, fizemos uma revisão de reconstrução do LCA, com uma osteotomia tibial, porque já havia desenvolvido uma deformidade invária, uma osteoartrite medial, e o paciente voltou a apresentar dor sem estabilidade, mas com bastante derrame e insegurança articular. Na ressonância, o paciente apresentava um neoligamento, já da segunda revisão, segunda reconstrução, um ligamento mal visualizado, uma osteoartrite moderada no compartimento medial e leve no compartimento lateral, já com menisco lateral degenerado, e sinais da meniscectomia prévia medial. E aí, o que fazer para esse paciente? Minha conduta foi um aspirado de medula óssea combinado com ácido hialurônico. Passou um ano, o paciente conseguiu produzir atividade física, fortalecimento muscular e não tem mais nenhuma queixa até o momento. E o terceiro caso, um paciente de 71 anos de idade, que eu fiz uma artroplastia total de joelho em março de 2022. Em setembro, após 6 meses de reabilitação, ainda havia uma dor intensa, persistente, refratária, duloxetina, pregabalina, opioides, anti-inflamatórios. E aí, revisar a artroplastia, não havia nenhum sinal de infecção, todos os marcadores de infecção negativos. Em outubro de 2022, eu fiz uma radiofrequência ablativa dos geniculares, que proporcionou melhora total nesses últimos 3 meses. Provavelmente não vai voltar, porque resolveu o problema do paciente, já está funcionando muito bem. Então, eu preparei para você um curso para detalhar todos esses assuntos, tentando dar toda a fundamentação teórica disponível na literatura médica sobre o tema, e também mostrando passo a passo de como introduzir essas terapias no seu dia a dia. Meu curso tem 9 aulas: noções básicas de ultrassonografia, neuromodulação dos nervos geniculares, um módulo de noções teóricas e outro de noções práticas, um módulo de neurólise química dos geniculares com fenol e alguns módulos sobre injetáveis, corticoides, arnica montana mais associações, ácido hialurônico e viscosuplementação, proloterapia e aspirado de medula óssea BMA Matrix. No primeiro módulo, noções básicas de ultrassonografia, nós vamos falar sobre os tipos de transdutores, ecogenicidade, profundidade, orientação da imagem nos planos longitudinal e transverso, como triangular a agulha no plano e fora de plano, manuseio e funções do ultrassom butterfly, como se faz a rotina de preparo do aparelho pré-procedimento, e teremos ainda um exemplo prático em vídeo. Seguinte módulo, neuromodulação dos geniculares por radiofrequência, teoria. Falaremos sobre mecanismos de dor na osteoartrite, metas e estratégias no controle de dor, radiofrequência, indicações, contraindicações. Faremos uma revisão da literatura sobre o tema e falaremos sobre a anatomia dos nervos geniculares. No módulo Noções Práticas, falaremos sobre a localização dos geniculares com escopia, ultrassonografia combinada, sobre as diferenças das técnicas pulsada, ablativa, bipolar e resfriada, como se faz um bloqueio-teste, um teste sensitivo e um teste motor, e como se faz a neuromodulação na prática, através de vídeos explicativos. Vou te falar qual o material necessário para se fazer o procedimento no consultório, como se faz a analgesia pós-procedimento e como solicitá-lo via convênio, tanto códigos quanto o PME. No módulo Neurólise Química dos Geniculares com fenol, vou te explicar o porquê usar o fenol, indicações, contraindicações, vantagens, literatura sobre o tema e como fazer na prática ambulatorial. Sobre corticoides, vamos falar sobre a fisiopatologia da inflamação, como agem os corticoides, seu mecanismo de ação, os efeitos colaterais e como minimizá-los. Especificamente falaremos da triacinolona e faremos um comparativo com outros corticoides, alguma revisão sobre a literatura do uso de corticoides, indicações e cuidados ao utilizá-los e também da combinação de corticoides com ácido hialurônico.
No módulo seguinte, Arnica Montana mais associações, falaremos sobre o que é, mecanismos de ação, literatura sobre o tema, indicações e como usar. No módulo ácido hialurônico viscosuplementação, falaremos sobre a osteoartrite, etiopatologia, fisiopatologia, cartilagem líquido sinovial saudável. Falaremos sobre a classificação do ácido hialurônico de acordo com o peso molecular, sobre a meia-vida do ácido hialurônico em relação a hialuronato versus ilano. Falaremos sobre as diferenças das medicações de alto e baixo peso, se é melhor fazer dose única ou doses seriadas. Falaremos sobre a reticulação, reologia do líquido sinovial. Faremos um comparativo entre as medicações disponíveis no mercado. Falaremos ainda sobre qual seria a melhor técnica de filtração e corticoides mais ácido hialurônico e aspirados de medula óssea mais ácido hialurônico. No módulo seguinte, proloterapia, falaremos sobre o mecanismo de ação, o que é a proloterapia, uma revisão da literatura sobre o tema e como e quando eu faço esse tipo de tratamento. No último módulo, injetáveis, aspirados de medula óssea, falaremos sobre os princípios da medicina regenerativa, sobre o que tem de tão importante na medula óssea, veremos a revisão da literatura sobre o tema, falaremos sobre o BMA na prática através de um exemplo em vídeo, falaremos ainda sobre técnicas de respiração com e sem o uso do ultrassom, tanto na crista ilíaca anterior quanto posterior. Teremos um vídeo sobre o BMA Matrix na prática e ainda legislação sobre o uso de ortobiológicos. Quem se inscrever na minha primeira turma vai ter as seguintes vantagens. As vagas vão ser limitadas inicialmente a apenas 20 inscritos, porque eu pretendo estar à disposição para tirar dúvidas e auxiliar de forma virtual, caso queiram agendar procedimentos sobre a minha supervisão via Google, que nós vamos agendar aos sábados pela manhã. Isso vai me permitir aprimorar as aulas para as turmas futuras. Os alunos terão acesso permanente a atualizações nas aulas que venham a ocorrer no futuro. Responderei suas dúvidas dentro de 2 dias úteis via WhatsApp, chamada de voz ou e-mail, dependendo de por qual meio eu serei mais eficaz em lhes esclarecer, por um período de 4 meses. Vou te dar uma garantia incondicional de 30 dias para esses primeiros 20 alunos, para te dar o dinheiro de volta se você achar que não valeu a pena o investimento, ou que o conteúdo não atendeu às suas expectativas. Agora você tem 3 opções. Ignorar tudo que eu te falei, tentar aprender por conta própria ou adquirir o curso. Então você tem 2 formas de adquirir o curso. Através da minha página expertincidurgiadojoelho.com, na aba Cursos, clicar no link para inscrição ou ir até a página da Hotmart e escrever Terapias injetáveis e procedimentos guiados por ultrassom a nível do joelho e fazer a sua inscrição. Lembrando que o número de vagas e todos esses benefícios iniciais são restritos aos primeiros 20 alunos inscritos. Espero por você. Inscreva-se!